No episódio de hoje nós vamos conversar com o Roberto Nascimento, que vai falar pra gente basicamente a história da tecnologia no mercado imobiliário, as primeiras PropTechs e o início da digitalização no mercado. Imperdível, hein? Fala, meus amigos do Prop Talks, estamos aqui, mais um grande episódio. Gustavo Zanotto comigo sempre aqui. E Zanotto, hoje a gente vai falar, é muito legal, né, que a gente vai falar sobre basicamente a história da tecnologia no mercado imobiliário. É isso, Zanotto? Exatamente, Jota. Boa. Com a gente aqui então, o Roberto. Roberto, começa falando pra gente um pouco da tua trajetória aí, dessa história da PropTech, né? Quando a gente fala de tecnologia no mercado, a gente olha lá para trás, para alguns anos atrás, e às vezes as pessoas esquecem que a tecnologia começou com os portais e tudo mais. Acho que vai ser bacana trazer toda essa história, né? Cabe um parênteses aí. Para nós que estamos vivenciando hoje a tecnologia para o mercado imobiliário, muita gente entende que a tecnologia surgiu agora, 5 anos. Mas quando a gente fala de PropTech, eu sempre levo, Jota, você já me ouviu falar, que o primeiro portal imobiliário no Brasil foi a primeira PropTech, e isso há quantos anos, Roberto? 20 anos? Seja bem-vindo aí, Roberto. É isso aí, mais de 20 anos. Para ser exato, eu acho que o primeiro portal foi até o Imóvel Web, que foi cria do Pedro Cesarino Narchotti, que ele, até para diferenciar ele como agência que atende o mercado imobiliário, ele criou um portal onde ele colocava os anúncios de linha na internet. Tá. Não se imaginava nenhum tipo de imagem, né? E mais ou menos essa época, em 98, 99, nos Estados Unidos, a NAR, né, que é a Associação dos National Association of Realtors, eles tinham um portal chamado Home Store, e que era líder imbatível, né? E aí nessa época vivia, né, o início do estouro da bolha, né, de internet, que foi um pouquinho, foi em meados de 2000. 2000, né? Isso. Então a minha história no mercado imobiliário se iniciou aí. Eu cheguei no mercado porque eu estava fazendo um MBA numa escola que chamada Business School São Paulo. E uma das pessoas, um dos donos da escola, na época, é engraçado, eu trabalhava no ZipNet. ZipNet. Que era do Marcos de Moraes. Sim. Que na verdade até tem uma outra história, talvez por um outro negócio, que deu certo por acaso, né? Mas assim, era anteriormente, eu tinha entrado, a empresa chamava Itanet, Itamaraty Networks, e a gente vendia dial-up, web hosting, link dedicado para a empresa. Então, assim, o primeiro link dedicado da TAM, 128K, eu vendia domínio para Nestlé, para GM. Caramba. Então, eu vivi essa época de dial-up. Então, até para o pessoal se situar, quando a gente criou o Planeta Imóvel, né, então os donos da escola me indicaram para falar com o Flávio Suplicy, que foi uma das pessoas que estavam criando o que ia ser o portal imobiliário, junto com o Roberto Amatuzzi e o Alexandre, que estava montando o time. E aí eles estavam buscando um diretor de tecnologia, e eu já vinha trabalhando com tecnologia já há bastante tempo. Tive provedor, trabalhei em empresa de segurança de internet, mas eu era comercial. Eu trabalhava com tecnologia, enfim, né? E de certa forma eu conhecia, que eu cheguei a fazer várias páginas na internet que se falava, né, com bloco de notas, enfim. Com bloco de notas. Bloco de notas. Na época Jota nem sabe o que é isso. Estou aprendendo agora. De tão novo. Era um pouquinho mais difícil, né? Mas enfim, então eu vivi essa época e acabei indo para o Planeta Imóvel, para esse time, para ser diretor de produto. E quando a gente lançou o Planeta Imóvel, que foi no dia 1º de abril de 2000... E não é mentira, né? E não é mentira. Era um domingo, podem conferir no calendário. E eu lembro que a gente levou os servidores da Vila Olímpia, a gente tinha um escritório na Cardoso de Melo, não se falava em startup, né? Sim. A gente levou os servidores para a Rua das Inglesas, aqui na Paulista, onde era a Embratel. Para instalar, pegar os servidores de produção e colocar na Embratel numa salinha, que nem se falava das estruturas que se fala hoje, DIV, essas coisas, né? Bom, então a gente lançou em 2000, e como era o mercado imobiliário eu entrei no final de 99, a gente demorou uns 3, 4 meses para colocar o portal no ar, e a diferença é que a gente tinha uma busca, que é o que se vê hoje. Não eram classificados, né? Porque quando você entrava na época na primeira versão do Imóvel Web,
era igual. Então você via os anúncios classificados, né? Como é no jornal. O jornal online. Apartamento, Alto da Boa Vista, aclimação, Bela Vista, né? Ia do A pro Z, né? Dos bairros, né? Aí um dormitório, 2 dormitórios, né? E a gente criou já uma estrutura de banco de dados totalmente diferente, prevendo foto. Tinha algumas fotos que a gente tinha uma câmera Cássio com aquele disquete preto. Nossa. Que tirava, e era assim, né? E como é que a gente conseguia os anúncios? A gente é uma equipe que é nas imobiliárias. As imobiliárias na época tinham uma ficha, sabe aquelas fichas onde você colocava, nem tem cartão hoje, né? Então onde você colocava cartão há pouco tempo atrás, né? Ficava olhando ali pela letra, né? Não, e pegava os imóveis que estavam na ficha e colocava no Excel e a gente importava via carga pro portal. E a gente conseguiu lançar com 100 mil anúncios. Caramba. Então, dia 1º de abril de 2000, 100 mil anúncios. E a gente foi um trabalho de 3, 4 meses na raça fazendo isso. E aí, obviamente, a gente... Numa região específica? Era tipo só... Não, a gente tinha um negócio que é até engraçado falar. Quando a gente lançou, tinham 2 portais assim que foram lançados, vou dizer assim, com uma estrutura diferente. A gente e o Área Útil. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Então, no final, assim, até para encurtar a história, a gente acabou fechando com o Estadão e com o Globo. Eles compraram, na época, 50% da empresa. E o Área Útil fechou com o Morgan Stanley e com a Home Store, com essa empresa dos Estados Unidos. E o CEO da empresa aqui no Brasil era o José Paim, o Paim da Max, que ele tinha lançado, ele tinha feito o IPO da Rossi, né? Ele tinha feito o Plano 100. Então, naquela época, você falava qual que é o cara mais fudido do mercado. Era o Paim, né? Boa. Então, a gente ficou super receoso, ainda era Home Store, Home Store, é na ANAR. Estamos fodidos aqui, né? Então, e aí o que aconteceu foi, assim, veio a bolha, né? Dos 30 iniciativas lá, a maioria ficou pelo caminho. A gente, obviamente, gastamos mais dinheiro que imaginava. E detalhe, a gente tinha uma postura, porque o nosso benchmark era a Home Store. Então, a gente se posicionava como o parceiro tecnológico das imobiliárias. Agora... As imobiliárias não tinha nem dial-up. Às vezes a gente chegava para a imobiliária e falava assim, não, você vai receber o interessado por e-mail. Pô, mas eu vou ter que acessar e-mail? Pô, vai gastar uma grana, porque era dial-up, você tinha que pagar o plano, não sei o quê. Né? Eu vou ter que ficar conectado aqui direto, eu só tenho uma linha telefônica, né? Então o pessoal não pensa nisso. Não, né? A infraestrutura era precária na época. Então, a gente está falando de 23 anos, 23 anos. E não mudou muito, eu acho. Assim, não mudou muito. Mas ao mesmo tempo que não mudou, mas mudou muito, né? E ao mesmo tempo que parece que é muito tempo, não é muito tempo. Não é muito tempo. Olha. Você vê, a evolução da tecnologia nesses 23 anos aí que o Roberto tem, e nesses 5 minutos que ele contou essa história dele, a gente percebe, Roberto, que assim, a tua iniciativa lá atrás, o grupo do Planeta Imóvel, foi o que de repente acendeu a fagulha da digitalização do mercado. Porque eu fui usuário do Planeta Imóvel. E eu vou te falar mais. Lá em 2000, eu criei um marketplace para mercado imobiliário chamado cliqueobras.com. Eu e meu irmão. Eu era investidor desse projeto do meu irmão. Na época, assim, a nossa referência, olhando para o mercado imobiliário, era o Planeta Imóvel. A gente olhava tudo que tinha ali e como a gente traduzia em alguma coisa que os fornecedores de mercado poderiam se utilizar. E eu me lembro que o Clique Obras ficou no ar durante 4 anos, concorrendo com... a nossa concorrência era com empresas que eram investidas pelo ABN Enro. A gente não tinha... Era o meu dinheiro ali sendo colocado... Dinheiro do futebol. Dinheiro do futebol, colocado ali num projeto do meu irmão e os caras com 25, 30 milhões de dólares e eu ali com R$1.000 por mês. Então você vê, essa sua primeira investida no imobiliário se deu através de um portal. Qual que é a tua visão hoje, Roberto? Se você puder analisar friamente o que está acontecendo, como que os portais se comportam hoje na visão do Roberto Nascimento?
E a evolução disso. E a evolução disso, Eu tenho um problema que, assim, eu sou bem direto, eu não consigo esconder o que eu penso, mas, assim, eu acho que isso é uma questão no mundo, né? Só no Brasil, mas principalmente no Brasil, onde tem... não era diferente na época do jornal, mas basicamente, assim, eu acho que os portais acabam perdendo... são uma ferramenta, mas perderam muita credibilidade. Até contar uma historinha rápida, assim, como a gente era um portal nessa época do Estadão e do Globo, Sim. a gente tinha benefício, né, de ser do Estadão e do Globo. Por exemplo, a gente tinha uma mídia meio subsidiada, né? Então a gente conseguia fazer anúncio no jornal, às vezes a gente fez várias coisas até na TV, né, que dava para fazer, enfim. Mas, de certa forma, a gente tinha uma censura. Porque dependendo do anúncio que a gente ia colocar no jornal, o pessoal me ligava assim e falava: Roberto, não, esse anúncio não vai rolar não. Eu falei: mas por quê? Não, porque assim, nas entrelinhas, você está dizendo que o jornal não é bom. Aí eu falei: não estou falando que o jornal não é bom, estou falando que as coisas, os benefícios que a gente tem, mas o jornal não tem, então era complicado. Tu era o concorrente do jornal anunciando no jornal. Eu era, exatamente. Então tinha uma questão que, assim, todo mundo sabia que naquela época não dava para comparar jornal com o processo de busca de imóvel no jornal com o processo de busca na internet, entendeu? Por mais que a gente naquela época lá, sei lá, 40% dos anúncios tinham foto, que mais pela questão de não ser tão fácil como é hoje, né? Tinha essa questão que era, você colocava lá um filtro: eu quero 3 dormitórios, eu quero no mínimo 100 de área, no máximo 2 milhões, não sei o que, vinha lá o resultado. E no jornal você tinha 3, 4 linhas, tudo abreviado. Então, assim, mas vamos só para responder essa pergunta, assim, se você pensasse se fosse comprar imóvel em 94, você ia falar: ou eu pego o carro e vou num monte de imobiliário, eu fico olhando um monte de placa na rua e ligando, ou eu pego o jornal. Então o jornal é melhor do que eu fazer isso, é mais conveniente. Eu pego o jornal lá, fico olhando, fazendo círculo lá, ligo, alguém vai me atender, não sei o quê. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que hoje os portais são o que os jornais eram na década de 90. Assim, do ponto de vista do consumidor. Porque no final é conveniente, você estar na sua casa, em qualquer lugar você consegue buscar, mas a partir do momento que você busca, a sua experiência é horrível, né? Horrível, assim, sim. Porque o imóvel não existe, a foto não era daquele imóvel, a pessoa demora para atender, eu não preciso ficar falando aqui, né? Então, e aí, na verdade, a falta de credibilidade cai no portal. E é uma coisa assim que eu tô falando, eu conheço todo mundo, né? Eu conheço o pessoal, né? Enfim, né? Você sabe na minha trajetória. Sim. Que eu já fui e voltei, né? Claro. Eu fui por Planeta Imóvel, Zap, Lopes, Imóvel Web, Sua House, CRM, vendi pro Viva Real, juntou com o Zap, e aí eu criei o caso e fui para Acreditas, seus 22 anos resumido. Então, até hoje a gente é parceiro dos portais, e quando eu estava lá eu até vocalizava isso. Eu falei: eu acho que a gente tem que se reinventar, mas meu ponto de vista também é um pouco do que acontece no jornal, que hoje quando o anunciante, quando vai comprar um pacote, o pacote está baseado em número de anúncios. Então, e não tem nenhuma métrica de qualidade, né? Então, no Planeta Imóvel, lá atrás, antes de virar Zap, que aí os jornais mudaram a governança, na época eu tinha um negócio que era um controle de qualidade. Então, assim, o pessoal mandava o anúncio. Se o cálculo do metro quadrado daquele anúncio estava errado, seja para cima, seja para baixo, o anúncio não entrava. Se eu pegasse uma imagem, colocar a imagem de um anúncio, eu tirava todos os... Eu era muito chato, assim, cara. Os caras ligavam pra mim: mas eu tô pagando, coloca. Eu falei: não vou colocar. Caramba. Então apesar... Poderia ser visto como um tiro no pé. Sim. Mas o que eu acho que hoje, assim, existe uma pressão para vender. Sim.
Tanto é que as metas devem ser em cima de número de anúncios. De anúncio. Então é um pouco... Para eles mudarem o modelo, obviamente vai ter que cumprir uma barrigada aí, né? Então... ou vai vir um concorrente que vai fazer isso, né? E aí vai acabar forçando o mercado, de certa forma. Mas é muito difícil, porque você tem que mudar um pouco... né? Assim, enquanto portal, depois quando eu voltei para os portais, né, eu tentei ajudar nisso daí, mas eu via dono de empresa de software que exportava, que eles tinham hacking para fazer o anúncio aparecer na frente do outro, entendeu? Do tipo assim, coloca uma palavra a mais, muda um caractere, muda o preço para 3 mil a mais, muda para baixo, que ela atualiza, não mudou nada, Roberto. Não mudou nada. Continua acontecendo a mesma coisa. E aí, só te cortando, Roberto, e aproveitando, porque, Jota, Nascimento está falando um negócio muito interessante, né? Eu vou voltar um pouquinho na sua fala que todo erro que acontece dentro do portal acaba a culpa sendo do portal. Sim. Eu estou pondo entre aspas para quem não está vendo a gente aqui. Porque na verdade o portal é uma ferramenta que muitas vezes é a primeira porta de entrada de geração de lead para corretores que estão chegando para o mercado agora, que não tem tanta familiaridade com tudo que está acontecendo. Ele vai para um portal, compra lá o pacote, sobe seus imóveis, recebe seus leads e está tudo bem. Mas olhando friamente para o negócio do portal, o que realmente, eu não queria usar essa palavra, mas o que realmente estraga o negócio do portal são as imobiliárias e os corretores. Porque são eles que fazem eles dão o input, da informação e fazem um uso errado da informação. O portal é uma linha de código. Você diz para ele o que você quer mostrar ali. Então assim, será que não falta do outro lado a gente enxergar a imobiliária e o corretor, qualificar primeiro a imobiliária e o corretor? Que o portal não vai fazer isso, né? Vamos lá, né? Eu converso com muitos corretores, né? Basicamente, meu dia, parte dele é conversar com os corretores. Tem uns corretores que são muito bons, que entenderam o novo mercado e os caras viraram um grande canal, né? E nem depende de portal mais, eles nem anunciam no portal. Mas a gente tem a maior parte do mercado que anuncia e é a maior fonte de captação, e ela ainda é uma boa fonte de captação, mas que a gente tem aqueles jeitinhos, né, do mercado. Então, o imóvel saiu de venda, não, mas ele é um imóvel que capta lead, deixa ele no portal. Então. E aí tu tem lá um imóvel que não está à venda, mas ele está no portal. E aí, às vezes esse copy, né? Vamos fazer esse copy aqui que ele chama mais atenção, tem o os cliente ficheiros. Fica curioso. Tem os ficheiros. Tem os ficheiros, verdade. Então, eu acho que passa assim, muito pela própria experiência do portal, é claro, mas também pelo mercado como um todo, né? Eu acho que assim, a questão é que existe uma inércia de como o mercado trabalha e sempre, ou seja, dando jeitinho, tentar dar uma hackeada, tentar, enfim, e que eu acho que isso obviamente não ajuda, né? Então até, acho que vocês conhecem, assim, eu acabei, durante esse tempo todo, eu estudei muito os outros portais de outros países, né? Então, né, até aqui, hoje você é um corretor, uma imobiliária, você fala assim, quantos imóveis você vai colocar no Zap, no LX, no Viva Real, no Imóvel Web, enfim. Fala assim, eu tenho 15, o cara, só 15? Mas como só 15? Compra com esse cara aqui o ficheiro, coloca uns 200 lá, né? E quando você vai para a Europa, principalmente, né, eu vou falar dos Estados Unidos depois, que para mim é jabuticaba, tá? Todo mundo fala, não, porque lá é como o mundo inteiro, para mim, mas Estados Unidos é jabuticaba. Então, quando você vai para Londres, não sei o quê, você anda na rua, você vê aquelas imobiliárias com aquelas placas, né? Que é quase uma folha sulfite com um desenho lá e um negócio. E se você entrar e perguntar pro dono da imobiliária quantos imóveis você tem, o cara vai falar 60. 70. Mas quantos imóveis você vende por mês? 5, 6. Tem exclusividade? Não tem exclusividade. Você chega em Londres e fala assim, quanto você ganha de comissão? 1,5. 2. Puta. Entendeu? Então, assim, o mercado é mais líquido, tudo, mas eu acho que para mim é uma questão que eu acho que é um tema que é confiança, cara, não é sistema. Assim, o comprador não confia no corretor, o corretor não confia no dono da imobiliária, o proprietário não confia no corretor, todo mundo desconfiado, todo mundo é desconfiado e eu acho que essa questão de recuperar essa confiança, seja no que você vê escrito no anúncio, né? Né? Seja onde for,
Porque hoje o cara, depois de ele ver 2, 3 anúncios, ele fala, meu, deve estar tudo errado, deve estar tudo desatualizado. E outra, também tem uma... Aí depois disso a gente vai dar um pulo para os Estados Unidos. Mas tem um negócio que, depois do surgimento do Google, a vida dos portais pioraram ainda mais, né? Porque qualquer imóvel do mundo está no Google. E o portal passou a ser anunciante, de anunciante passou a ser anunciante também, né? De receber anúncios passou a fazer anúncios. Ranquear, né? Sem contratos. E assim, precisavam brigar para estar ali na preferência do público que está buscando um imóvel, né? Aí quando você olha para o Google, a questão da experiência do Google vai até a página 2, porque você põe lá apartamento, 65 metros quadrados, bairro tal. Aparece aquela lista. Quando você clica, acabou a experiência, porque depois você volta para a problemática, né? Que você olha as 4, 5 primeiras posições de resultado ali, são os portais. Exatamente, é isso que eu ia falar. Provavelmente porque o SEO dos portais, até pelo volume, acaba sendo o melhor. A minha opinião é que eu, se eu fosse um corretor, né? Aliás, eu tenho Cresce, né? Mas se eu fosse um corretor e fosse começar, é o que eu falo para todo mundo. Você domina mídia online, mídia social, não, então faz portal, porque assim, querendo ou não, tem a ver com energia, o quanto você coloca de energia enquanto você recebe de volta, né? Então, eu acho que essa também é uma questão. Eu também acho que tem um outro problema, que o corretor é imediatista. Então, tem um negócio que, enfim, eu tenho uns números meio, assim, do que acontecia, era assim, nos portais, o corretor entrava, né? Então tinha lá o cara comercial Hunter lá, trazia um corretor e falava, não, coloca aí, você vai pirar de vender, vai vender pra caramba. Aí o cara colocava no portal, passava uma semana, não recebia nada. 2 semanas recebia não acontecia nada. E ele achava que ia atender 2, 3 lá, já ia gerar uma venda, né? Então, obviamente, né, a gente que trabalha com isso entende de funil de conversão, percentual, não sei o quê. O pessoal não fala, pô, mas peraí, será que eu tenho que receber 100? O cara comercial não fala, ó, se até o 100º lead que você receber, considerando que você vai conseguir identificar quando o cara ligar para você no telefone, esse é um outro problema, que hoje é quase, eu acho que é mais ou menos meio a meio, enfim, conseguir fazer tudo isso e aí entender. Então, assim, o cara coloca 100 imóveis num portal, para chegar a 100 leads, vou chutar aqui, vai demorar 6 meses, entendeu? Aí chega no 2º, 3º mês, cancela. Acontece. Entendeu? Então, acho que então, exatamente, tem a questão um pouco de expectativa. O Hunter quer vender, o Farmer aí liga, não, você tem que ficar, e aí dá outra coisa, enfim. Então, e fica um churn violento, que é um negócio horrível pro portal, né? Sendo que eu acho que é o melhor veículo, assim, em termos de custo-benefício, não sei o quê. Tem todos esses problemas, mas é como vocês falaram, eu acho que se a pessoa domina, é uma pessoa mais nova, domina a mídia social, não sei o que, ótimo. Mas assim, pelo custo que hoje um portal e o custo para se manter o resto, assim, né? Outro aparato para fazer direito. Eu acho que não tá, né? Que tá, quando a gente fala de portal, é uma coisa que a gente sabe que tem muito desafio, tem muita coisa que não tá legal, mas a gente ainda não encontrou o que é melhor, digamos assim, né? Em termos de ferramenta. Agora a gente tem, claro, como eu falei, o corretor virou um canal. E aí tu tem corretores que a visibilidade dele do YouTube, por exemplo, de um vídeo, é tão grande quanto uma semana de busca de um portal, às vezes, de uma grande imobiliária. O cara tem uma visibilidade e uma audiência muito grande. E tem uma nova geração, e eu tenho uma irmã de 17 anos, que, cara, às vezes ela busca coisas no YouTube, ela não busca mais no Google as coisas. É o segundo maior buscador. E eu fico impressionado, eu quero buscar uma receita de alguma coisa, por exemplo, ou eu quero descobrir onde eu venho para São Paulo direto, vou ver o que está bombando em São Paulo. Eu me sinto um cara pré-histórico que eu vou lá no Google e boto assim, melhores lugares de São Paulo para comer. Busca normal. Aí ela vai lá e assim, bota no YouTube, lugares cool São Paulo. Aí vem um monte de vídeo de uma galera, aí ela vai olhando o vídeo, olha 15 segundos o vídeo, esse estilo não é. Pouco ela encontra. E ela vai lá e busca e encontra um lugar legal. E eu vejo que tem cliente que tá buscando no YouTube imóveis perto. Oscar, só bota as tags, Oscar Freire, São Paulo, imóvel. Aí vem 2, 3 vídeos de corretor. Ela entra no corretor. Aí vem um imóvel legal. Mas não é o imóvel que ela quer, mas o corretor é legal, o vídeo dele. Ela vai no corretor, acha no Instagram. Vai no Instagram do cara, chama o cara. Tu tem imóvel assim, assim? Ele é o portal dela.
E aí ele vai lá e vai fazer uma curadoria de uma busca de um imóvel. Então ela não veio pelo imóvel, ela veio pelo vídeo do cara que é legal por ele. Uhum. Mas só uma reflexão, assim. Vou falar o que acontece comigo, né? E tem a ver com isso que você falou. Muita gente, né, amigo, sabe que eu trabalho no mercado imobiliário, aí o cara chega para mim e fala assim: Roberto, eu quero um imóvel no Itaim, quero pagar no máximo 3 milhões, no mínimo 150 metros, 3 vagas de garagem, que tenha quadra de tênis. Pro Bloomer, né? O Bloomer conta essa história da quadra de tênis. Né? E aí, você conhece algum corretor que manja do Itaim? Então, na verdade, eu acho que o consumidor, quando seja no portal, e eu sempre falei isso nos lugares que eu trabalhei, é assim, o lead que você recebe, na verdade, o primeiro desafio que você tem é você conquistar a confiança do cliente. Claro. E isso, através do YouTube, de uma mídia social, fica muito mais evidente, porque na hora você vê se você tem a conexão da pessoa ou não, né? Então, na verdade, é o cliente meio testando, falando, não, esse corretor pode ser legal. Será que ele atende no Itaim? Eu vou falar com ele. Porque existe essa questão do descrédito, da questão da informação que está publicada, não sei o quê. Então, no final, eu acho que quem resolve a história é o corretor, né? Então, é o corretor que pega um lead no apartamento lá da Pompeia e vende o apartamento no Itaim para ele. E eu acho que ainda hoje os corretores, quando recebem lead de um cara na Pompeia, acha que o cara vai comprar aquele imóvel que gerou o lead. Boa. E que isso não deve acontecer na maioria das vezes. Não 99% eu diria. Não acontece, porque muitas vezes a pessoa ela vem com o processo de compra de algo que ela gosta, mas não aquilo que ela pode pagar. E aí você tem a parte do convencimento todo de você capturar isso. Até a etapa da jornada que ela tá é uma etapa muito topo de funil ainda, né? Uma primeira pesquisa, né? Legal a gente ter puxado esse assunto do corretor, que é um assunto que eu naturalmente, por ser um corretor também de origem e trabalhar muito, gosto de falar. A gente vai, inclusive daqui a pouco num episódio também falar com um dos maiores corretores do Brasil. E já puxando até pro pulo aí do que na tua entrada de crédito imobiliário, o corretor virou esse canal então, de distribuição. Ele é um bom canal de distribuição agora de imóveis, mas também está começando a ensaiar ser um distribuidor de mais produtos do mercado. Não só do imóvel. A gente tem, por exemplo, na Vivalício lá uma grande base de corretores em que alguns deles a gente enxerga neles um grande distribuidor de produtos imobiliários, que não só o próprio imóvel, mas um grande distribuidor de crédito, inclusive. Aí a gente puxa então para essa conversa já de crédito. Mas eu queria só fazer uma parte de novo. Segura a tua linha de raciocínio, porque ela é importante. Depois dos comerciais. Só que vai entrar agora o patrocinador, a gente para aqui e volta. Não tem patrocínio. Se alguém quiser patrocinar, o próprio está aberto. Mas, Roberto, a gente não falou dos Estados Unidos, né? Mas eu ia puxar os Estados Unidos depois dessa... Depois do crédito? Depois, ia puxar o crédito, ia falar do corretor e puxar os Estados Unidos. Não, mas vamos puxar antes, porque eu acho que os Estados Unidos vêm antes do crédito. Por isso que é legal o próprio Talks, que a gente não tem roteiro. E aí a gente o roteiro está sendo criado, ele é criado na conversa. Exato. Então vamos para os Estados Unidos então. Vamos lá, agora subindo. Bom, eu acho que o pessoal chega para mim e fala assim, pô, aqui é uma zona, anúncio, não sei o quê. Pô, Roberto, por que você não cria um MLS? Eu falo, na verdade, eu já tentei 2 vezes. Então, em 2001, o Planeta Imóvel lançou um negócio que chamava CX, Sistema de Imóveis Exclusivos. Pô, a gente foi no Secov, pegamos as imobiliárias, criamos um sistema, tudo, colocamos lá, não sei o quê. Pergunta se vendeu algum imóvel. Não. Pergunta quanta grana a gente investiu nesse negócio. Bastante. De campanha com corretor, não sei o quê, da importância de parceria, blá blá blá. Bom, aí passou um tempo, eu acho que eu já tinha saído do Zap. Eu não lembro, o Elbio Fernandes Melo me chamou, ele tinha assumido lá a presidência de vendas do Secov, né, ele com aquele jeito peculiar dele lá, o castelhano dele lá. Roberto, vem aqui, pô, me ajuda, não sei o quê, a gente fez o CX, mas agora eu quero retomar esse negócio. Aí eu tinha dado a ideia para ele, falei o seguinte, ó, vamos pegar um bairro altamente verticalizado, que era Moema, e vamos combinar com todo mundo, com todas as imobiliárias, com todos os proprietários, fazer uma campanha que a partir de, sei lá, daqui 12 meses, porque aí a gente tem todos os prédios, tudo bonitinho, não sei o quê, tem uma campanha e a gente bloqueia ali todas as imobiliárias, que não tem jeito, o cara quer comprar imóvel Moema,
se todas ou pelo menos 60%, 70% das imobiliárias de Moema ali aderirem, não tem como sair, né? E você controla melhor o ambiente, é meio um MVP, né? Como o pessoal fala hoje em dia, né? Então, aí ele falou, não, mas aqui no Secov, associação, pô, tem um cara da ProInvest, o Hélio, lá da Granja, não sei o que, a gente não pode bloquear. Eu falei, Elbi, não vai dar certo desse jeito. E aí tentou de novo, criou a rede Secov. Sim. E não deu certo de novo, né? E aí, assim, eu estudei muito, assim, eu acho que todo mundo, acho que até eu sugiro fazer, mas se você digitar no Google MLS, Multiple Listing Service, vocês vão ver lá que a data desde quando existe, chuta desde quando existe. São 150 anos, não? Eu acho que é 1910. 1910? Eu tinha um número um pouco mais para trás. Então, qual que é o ponto? Eu ia chutar aí 40, 50. Então, mas o que é o negócio? Isso já era cultural, né? Então, no final, o que era? Era um catálogo na época, era uma lista. Então, chegava as imobiliárias lá da área metropolitana de Chicago, vamos bancar essa revista aqui para a gente organizar? A gente coloca todos os proprietários, fala quem captou. Aí o corretor ali chega, você quer comprar imóvel? Aí vai lá no classificado da revistinha lá de Chicago, da MLS de São Paulo. Tem isso aqui. Ele ligava lá para o corretor, tem um cliente para você. E o negócio foi. Quando começou a vir lá os sistemas tela preta, né? Sim. Colocaram no sistema. Quando foi migrando para a web, foi para lá. Foi evoluindo. Foi evoluindo. Então, assim, só fazer um gancho, né? Assim, o Zillow, que eu conheci lá, o pessoal do Zillow, do Trulha, o que eles fizeram? Eles plugaram em 50 MLS dos Estados Unidos, tinham 80% dos imóveis organizados. E aí vem tudo, né? Porque vem transação, né? Vem valor do anúncio, valor da transação, quanto tem mais dados, né, do que só o tem anúncio. Tem totalmente mais dado. Aqui a gente é que na raça, indo em cada imobiliária, né? E o mercado trabalhando de uma forma totalmente diferente. Então, não é uma questão de sistema. É que eu falo para todo mundo, não é o sistema, é um negócio hipercultural. Né? E por isso que eu falo, os Estados Unidos é a jabuticaba. Né? Como a gente tem a jabuticaba da poupança aqui, da TR, essas coisas, lá é só lá. Né? No Canadá tem, mas não é tão como nos Estados Unidos, mas você vai para qualquer outro país, você vai para Londres, não tem MLS, não existe MLS. Não existe esse conceito. Mas o pessoal trabalha diferente. O MLS, além de organizar, ele gera transparência da informação, né? E quando é quase um blockchain do mercado imobiliário lá, né? Porque ele tem todas as informações. E o dia que se utilizar do blockchain, aquilo vai ficar muito melhor. Fica muito melhor. Vai acontecer. Né? Uma vez, numa das idas a Miami, eu fui apresentado ao MLS. E, cara, é sensacional. Um dos imóveis que eu escolhi para ver tinha um histórico do primeiro tijolo dele. Sim. Agora saiu a venda lá do Flávio Augusto, lá da mansão dele, né, de 90 milhões que ele vendeu lá, e já sabia, né, no outro dia eu sabia como é que foi a transação, quem comprou, quanto ele gastou para construir. Mas isso você vê no Zillow hoje. Você vê no Zillow, né? Você vê no Zillow, você não precisa ir para MLS. E é muito legal, tu entra no Zillow lá, entra num bairro específico, se tu rola lá para baixo, lá busca, tem todos os dados, inclusive índice de criminalidade do bairro, negócios fenomenais. Mas isso também muito é cultural pela questão das empresas se juntarem, mas também acho que por essa questão de legislação nos Estados Unidos de que tem que ter um representante do imóvel, né? Um corretor representante na venda. Coisa que aqui a gente não tem, que ter um representante na venda e tem que ter na escritura lá, um corretor assinando, né? Aqui não tem isso também, então tu não consegue controlar isso de certa forma também, né? Aí eu sou meio... Eu tenho um pensamento meio rebelde, assim. Eu acho que tudo que tentar ir na canetada não funciona, entendeu? Aqui principalmente. Se hoje tentar baixar uma lei para fazer esse negócio, não vai funcionar. Não vai funcionar, Mas aí junta a cultura lá com essa questão, a galera entende que, beleza, é bom ter um representante corretor, porque tu tem muito forte essa coisa do corretor do vendedor, corretor do comprador. Aqui a gente está tentando fazer isso com as exclusividades, alguns corretores bem posicionados estão conseguindo fazer, mas não é uma... Não tem que ter, não, mas não tem que ter. Eu conheço corretores, vocês também devem conhecer, que ele conquista a confiança do proprietário ou do comprador e o cara não quer sair. Eu conheço um corretor que atua em Perdizes, até fui jantar com ele na terça-feira. Ele falou que ele vendeu 22 imóveis em 12 meses em Perdizes. Ele é focado só em Perdizes, somente em Perdizes.
E aí ele falou que acontece casos assim, ele tem um prédio lá, não sei qual é o nome, que ele já vendeu 5, 6 unidades, o porteiro, o zelador, todo mundo conhece o cara, assim, ele criou um relacionamento de confiança bem lá, e o proprietário chegou e falou assim, ô Eduardo, putz, veio um outro corretor, acabou me oferecendo aqui, o que você acha, vendo ou não vendo? Cara, vende, cara. Pô, não fica tranquilo, vende, né? Beleza. Puta, mas eu tô sentindo mal que você trouxe uns clientes. Fica tranquilo. Mas você vê que um proprietário liga para ele para saber a opinião. Então, é muito raro, né? Mas eu acho o que eu acho que os corretores deveriam focar em questão de conquistar essa confiança, né? Claro. E essa confiança você constrói, né, no final das contas. Agora eu queria continuar no tema do MLS. Que tem muita coisa para falar de MLS. E a gente vai ficar fazendo... Não. Um dia inteiro falando aqui, porque a gente traz o Roberto de novo. Traz o Roberto de novo, não tem problema. Mas, Roberto, a gente conhece o mercado imobiliário brasileiro e sabe as dificuldades que tem para você conseguir qualquer coisa no mercado. Quando eu falo do mercado, eu estou falando de todos os atores. Eu estou falando de entidades, sindicatos, eu estou falando de empresas, estou falando de profissionais. Cada um deles dificulta de alguma maneira. O nosso MLS não veio por quê ainda? Será que falta um pouco mais de abertura das entidades? A minha visão é que as entidades e sindicatos não querem que o Brasil tenha um MLS. Eles tinham que querer há 100 anos atrás também, né? Não, mas dá para você começar. Acho muito dá para você agora começar. Você não vai ter a mesma habilidade e a mesma história de 100 anos. Mas dá para você começar hoje projetando um novo mercado. Mirando os próximos 100. Porque o que eu vejo é o seguinte, reserva de mercado acabou. Não dá mais para 2023 você esconder informação. Hoje o que a galera mais quer é assim, compartilhar. Eu quero saber o que está acontecendo. A gente tem trabalho para criar um MLS, né? Eu vou te falar que eu sou meio gato escaldado, meio cético com relação até... enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu não acredito que vai ter MLS no Brasil, pra ser bem sincero. Eu acho que eu tô contigo nessa aí. Pra ser bem sincero, porque eu acho que as coisas têm que funcionar, né? A química tem que gerar ali para funcionar para todo mundo, né? E tem uma questão hoje que é assim, eu poderia dar muito exemplo dessas tentativas que eu fiz de história na época, eu lembro de uma história lá, a Maber, tinha captador, viu uma outra imobiliária que eu não vou falar, foi lá, não sei o quê. E aí estava negociando, e aí o corretor que levou um negócio não valorizou, cutucou lá o porteiro, o zelador, e aí ficou sabendo. Então, assim, é muito... 100 anos, Anotou, 100 anos. 100 anos e uma cultura diferente de país, inclusive. Né? Não é só o mercado imobiliário, quando a gente olha para isso, né? E talvez vai ser outra coisa, não vai ser MLS, vai ser outra coisa. Mas eu acho que esse é o maior erro, de querer fazer o MLS. Acho que a gente tem que parar de querer fazer o MLS. Fazer uma bolsa de imóveis, a gente tem que querer fazer uma organização do nosso mercado. Sei lá, vai ser outra coisa. Regional, local... um nicho, acho que é outra coisa, né? Agora, ou de repente, né? Enfim, né? Assim, vai que tem 2, 3 players que começam a crescer, que tem um modelo bom, aí eles se juntam, aí os caras trabalham diferente, aí todo mundo vai atrás. Aí começa, né? Aí todo mundo meio vai atrás. Enfim, então eu acho que o mercado imobiliário vai continuar mudando, entendeu? Eu acho que vai... eu acho que é um processo, mas eu tô com você. Eu acho que o grande erro é tentar falar, não, vamos tentar. Aí eu volto à minha pergunta. Eu falei, a gente brasileiro, por que a Itália não vai fazer? Por que a França não faz? Por que a Suíça não fez? Entendeu? Entendeu? Então, porque eventualmente não precisa, entendeu? Entendeu? Eu tenho um imóvel, eu tenho um imóvel, vem outro cara, já é natural, entendeu? É um negócio até porque assim... Vocês acabaram em 2 minutos com a minha vontade de organizar o mercado. Eu falei que eu tinha uma opinião bem eu acho diferente. Que ele evoluído de outra forma, eu acho. O mercado evolui de outra forma. Eu queria olhar assim, os brokers americanos são celebridades dos Estados Unidos lá, até série de TV eles têm. E há muito tempo, não é agora o Netflix. Quem acha que agora o Netflix tem essa, mas tem há muito tempo lá o Bravo TV, lá, que fazia o $1 Million Listing lá. O sonho do corretor brasileiro é ser igual ao americano.
Mas, cara, hoje tem corretor brasileiro que eu acho muito mais foda em termos de posicionamento, de negócio até, dependendo do nicho, do que o broker americano. E o cara foi pra ele se espelhou, se inspirou, mas foi para uma outra linha. Não é a mesma coisa, né? Acho que o erro é querer ser igual, querer fazer num mercado que é completamente diferente, que é outra cultura, outra pegada. É que as dinâmicas pegada, né? são diferentes. As dinâmicas são diferentes. A gente o comprador de imóvel, o vendedor de imóvel, fala assim, não, agora a gente vai ter um MLS aqui, tu vai ter que botar com um corretor vai listar o teu imóvel e ele vai estar distribuído. O cara vai dizer, não, óbvio, aí vem uma outra imobiliária, não, mas tu pode vender aqui que eu... A primeira coisa que vai falar é o seguinte, quanto é que o cara avaliou? 800 mil, não, você imóvel vale 1 milhão. Primeira coisa. O outro corretor valeu por 1 milhão, vou deixar com ele para vender, né? Mas, Zanotto, já que a gente tem tempo aqui... O que eu ia falar para você é o seguinte, você lembra ainda do teu raciocínio? Eu lembro. Então agora solta. Puxa ele agora, porque pra gente ir para as últimas falas aqui... Acabou sempre... o tempo já? Não, tá acabando, mas é sempre assim, a gente já acha que... A gente sabe que poderia estender mais e fica daí sempre um segundo papo. A gente já parte 2 de todos os episódios, né? Agora do crédito a gente chega no unicórnio. Vou chegar, porque assim, a gente tá falando do corretor, que eu queria puxar esse gancho, o corretor virou um distribuidor, né? De informação, ele tá virando. E quando a gente fala do crédito, eu vejo que é uma dificuldade das empresas de crédito venderem o crédito, muito porque assim, tu tem que comunicar com o consumidor final, que está comprando imóvel, tem que chegar naquele momento que ele está comprando imóvel ou que ele está pesquisando para ele tomar um crédito. Aí ele tem um amigo gerente do banco. Só que tem uma figura que está na frente dele para vender o imóvel, que é o corretor. Será que o corretor não é o maior distribuidor de crédito, só que ele não sabe fazer isso ainda? Será? Ou tem alguma outra forma? E aí já chega no Roberto Creditas para falar um pouco mais de crédito imobiliário. Bom, então... Eu tentar responder de uma maneira simples, assim, eu dividiria assim, tem corretor que ele conhece bem o processo de venda e o processo, e onde entra o crédito imobiliário na venda. Na jornada. Então tem aquele corretor que quando o Zanotto vai comprar um imóvel, eu estou atendendo ele chega para mim e fala assim, eu falo assim, Zanotto, e aí, tá, mas como é que você pretende pagar? O Zanotto fala à vista, o corretor, yes, o cara vai pagar à vista, não vai me dar trabalho. Aí o cara fala assim, não, vou financiar, quanto você vai financiar? 80%. O cara fala, não vou falar a palavra aqui, né? Mas deu ruim, né? E vou até deixar aí o cara já fica, né? E o que acontece, o mercado estava acostumado a sempre trabalhar de uma maneira onde quando o corretor precisava de crédito imobiliário, ele estava acostumado a falar com pessoas, amigos que faziam essa parte meio de despachante, né? Então ele ligava para o amigo, falava, o Zanotto tem um cara aqui, vai ser treta, 80% de financiamento, resolve. E era isso. O corretor nem sabia, né? Eu acho que ainda tem muito isso. Ele não vê como uma oportunidade. E também não sabe a hora de abordar esse tema de financiamento imobiliário. Porque aí eu acho que o corretor que sabe, ele tá valorizando o serviço da corretagem dele. Porque ele pode chegar e falar para ele, eu quero comprar à vista, não sei o que, vou comprar à vista, mas você pensou em financiar? Não, taxa de juros está alta. Não, cara, mas assim, a Selic está 14%, mas a taxa é fixa, é 10,5%, entendeu? Você fica líquido, depois tem portabilidade. Não quero, não sei o que. Eu posso ver com todos os bancos, você não tem negócio, né? E aí, posso fazer um merchan? Pode. Então, assim, hoje... O que a gente oferece é uma ferramenta no WhatsApp para o corretor até poder chegar para o Zanotto e falar, em vez de falar como você vai pagar, fala, Zanotto, é o seguinte, se quiser eu simulo aqui na hora aqui para você, já com 7 bancos. E aí eu começo a perguntar, tá 200 mil, com essa idade, quanto você tem de renda, não sei o que serve até como subsídio para o corretor. Assim. Né? E aí depois eu falo, então vou te mandar aí mostra o PDF, eu posso te dar um forward disso, e se você quiser já aprovar no crédito, já ter o seu crédito aprovado só para acelerar as coisas, eu já cadastro aqui, você vai receber o e-mail, você pode já mandar a documentação lá, e essa assessoria vai tocar a vida aí com você. E o corretor, à medida que o Zanotto evolua, eu como corretor eu vou receber aviso. Entendeu? Eu não vou ter que ficar ligando pro meu amigo,
Ô Jota, e aí? O cara foi aprovado? Como é que foi? O que aconteceu? Já saiu, não saiu? Já aprovou o banco? O cara tá ligando para mim. Porque a gente dá transparência para todo o processo. Porque esse processo acaba sendo muito, muito truncado. E uma coisa que eu descobri, né, que financiamento imobiliário é a coisa mais difícil que eu fiz de todas as empresas. Assim, portal imobiliário é moleza, trabalhar na Lopes é moleza. Assim, agora fazer uma venda de imóvel é moleza comparado na treta que é fazer financiamento imobiliário. Porque depois você descobre, tem interveniente quitante, o cara dá informação, aí ele é casado em comunhão, né, com... teve um caso que o cara falou que era casado e ele casou nos Estados Unidos. Pô. E aí o banco, você tinha que ir no consulado para fazer o meio tropicalizar a certidão de casamento do cara, entendeu? Uma coisa... E o meu pessoal, que já trabalha há 15 anos lá, falou assim, nunca aconteceu um caso desse. Então isso que eu ia te perguntar, acontecem casos que vocês ainda nunca viram? Todo dia. Todo dia. Então é assim... O mercado imobiliário é maravilhoso. Né? Então assim, vender, no final você vende lá, 20%, 80% tá lá, divide comissão, mas para você desenrolar às vezes uma venda que tem crédito imobiliário, aí você vai descobrir certidão do proprietário, aí trava, é a culpa da assessoria, mas... Enfim, então Cara, se o corretor que está nos ouvindo olhar, escutar esses trechos aí, ele vai ter alguns argumentos agora muito interessantes dele usar o crédito imobiliário como argumento de venda e não mais como aquela coisa, que merda, né? Vai financiar. O cara não vai pagar. Usa o contrário. Você falou um negócio que eu fiz uma live uns 2 semanas atrás com um cara que é especialista em crédito. Que lá do Rio Grande do Sul, é um dos caras mais... Foi premiado pela Caixa e tal, ele é muito bom na Caixa, o Murilo. E o Murilo falou assim, cara... O corretor às vezes tem um cliente que tem dinheiro no banco, ele torce pro cara pagar à vista, sendo que ele poderia vender pro cara mais de um imóvel. E como assim? Falei, cara, o rendimento do cara, se ele tem uma grana no banco, tá pagando mais de 1% ao mês. Claro, é isso. E o crédito tá em 9 ponto alguma coisa, você pega o caixa lá, ou 10, dependendo. O cara ganha dinheiro se ele compra financiado. E ele acha que ele perde dinheiro. Mas aí tem uma coisa, é o que o Roberto falou lá atrás, o corretor é imediatista. A figura do corretor, ele é assim, ele quer realizar um negócio. Ele poderia fazer mais venda com isso. Então, mas vamos lá, ele podia realizar o negócio ali, na verdade ele quer realizar o negócio ali, só que ele não tem visão de criar negócios. O corretor foi formado para quê? Receber o cliente, apresentar o imóvel e aí passar a escritura, acabou. Ele não está querendo observar que existem outras variáveis, que assim, eu posso oferecer um home equity da Creditas para ele que já tem um imóvel, para ele comprar o outro e ele vai fazendo o dinheiro girar. Ou para reformar. Aí vem o que a gente sempre fala, né? O corretor buscar o conhecimento e entender todas as possibilidades que o mercado traz, que o mercado imobiliário não é mais só compra, venda, aluguel. O mercado imobiliário é compra, venda, aluguel, crédito, home equity, depois vem tokenização, depois vem alugar no Airbnb, alugar no tradicional. Tem uma série de modelos de negócio agora no mercado imobiliário que, se o cara não está atento, ele vai continuar fazendo alguns negócios, tentar forçar esse negócio, sendo que ele poderia multiplicar os negócios dele dentro do mercado imobiliário. Não seria melhor, Roberto, baseado em tudo isso que a gente está conversando, os três aqui, não seria melhor, ao invés de você falar de produto, nessa transação, nessa jornada, começar pelo crédito? Começar pelo financeiro? Na verdade, o Casas, né? A ideia inicial era essa, né? Tanto é que eu tinha, na época do CRM, a gente trabalhava com muito incorporador Minha Casa Minha Vida, e o primeiro passo quando atende o cliente é aprovar o crédito, né? Então a ideia se você... E na verdade, aí falando dos Estados Unidos, talvez dos outros lugares, a primeira coisa que uma pessoa, quando vai comprar um imóvel, é meio natural, ela quer saber, é o que a gente fala o buying power. Qual que é o poder de compra que eu tenho? Então assim, eu tenho 200 mil, ganho 15 mil, o quanto o banco me empresta, qual o valor máximo de imóvel que eu consigo comprar? Esse deveria ser o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí, obviamente, talvez é um pouco mais difícil para o corretor, aí falando novamente de confiança, eu entrar na lata assim com você e falar, Jota, quanto você ganha? Entendeu? Então vai muito desse posicionamento do corretor, entendeu? Então, falta sensibilidade. Ô Zanotto, a gente vai precisar deixar o unicórnio para uma próxima conversa. Mas por quê? Porque senão a gente vai ficar aqui até
Não, mas vamos eu quero estressar mais 5 mais um minutinhos. pouquinho dessa... Ah, então vai. Não, eu quero fazer o Roberto fazer um fechamento englobado que vai falar também da questão do unicórnio. Cara, mas essa questão aí de você inverter o processo... mas é isso que eu quero provocar nesse fechamento agora. Tomando. Porque, por isso que eu falo, é que a gente vai começar a puxar assunto aqui, a gente vai ficar... Porque eu tô inclusive anotando que se eu fosse corretor agora de novo vendendo, cara, isso é uma puta estratégia para te fazer, para diferenciar. Claro. Inclusive para te falar pro cliente, assim, cara, eu trabalho de um modo diferente aqui, que é assim, deixa eu entender melhor o que tu tá buscando, como é que... E eu quero entender melhor até como tu espera comprar mal, porque de repente eu posso te ajudar a melhorar a tua compra, a tu investir melhor. Olha, aí tu vira um consultor de negócio, né? Realmente um broker para poder fazer isso. Mas o que eu ia falar para gente fazer esse encerramento, porque vai também te debater sobre isso. Você vem desde lá dos anos 90, 2000, né? Falando de revolucionando o mercado com tecnologia, mas entendendo que esse processo, às vezes a tecnologia é um meio para uma coisa que a gente faz real, que é o mercado imobiliário. E aí você teve portal, trabalhou em imobiliária, CRM, portal, e agora tá com a empresa de crédito, também tentando fazer essa mudança, quando era casa e agora com créditos, que é um negócio maior no mercado. A gente gosta de pensar o mercado imobiliário aqui nos próximos anos também, por mais que a gente sabe que o mercado não dá pra gente cravar o que vai acontecer, mas baseado em todo o teu conhecimento de mercado, desde lá atrás e agora, tem como tu imaginar uns próximos passos de mercado? Aí já conecta com como é que tu tá vendo a evolução do crédito e tudo mais. Dos outros países. Tem como a gente imaginar os próximos... Não vou chutar 10, porque os próximos 5 anos de mercado imobiliário? Eu adoro fazer essa pergunta, as pessoas pensam. Então, o que acontece assim, né? Até saiu, né, o balanço da Lopes aí, acho que foi ontem, até antes de vir para cá estava dando uma olhada tudo e dá para ver os números da BCIP, né, de crédito, tudo. Então é muito sensível a questão da taxa de juros, né? Então é muito sensível. Então quando a taxa de juros cai, acontece duas coisas, né? O saldo da poupança, né, aumenta, né? Porque hoje ninguém vai colocar o dinheiro na poupança para ganhar TR mais 6, né? Então hoje o que está acontecendo com os bancos é que os bancos estão com pouco recurso de TR, eles têm que complementar via LCI, outras coisas para acertar. Então, se a taxa de juros cair abaixo de 10%, que eu acho que já fica bom, entendeu? Com certeza vai potencializar muito mais o mercado imobiliário, porque aí falando de quanto de crédito imobiliário versus PIB, né, no Brasil ainda é 10%, né? Nos Estados Unidos é 100, chegou a ser 100 antes da história da bolha, né, dos bancos lá em 2008, né? Agora deve estar 90, né? Outros países é muito mais. Então move muito a economia, move muito as transações imobiliárias. Então acho que dando uma sinalizada caindo abaixo de 100 vai ajudar todo mundo. Então, assim, eu espero, né, a gente como uma empresa de crédito que isso aconteça, mas também a gente não quer que volte a inflação como os companheiros argentinos estão vivendo lá 100% já ao ano, né? Mas o Brasil, né, uma vez eu vi o Rubem da MRV falando, né? O Brasil tem coisas muito que só o Brasil tem, né? Então particulares. Tem demanda, tem minério, tem água, enfim. O que falta um pouco é um pouco de colocar o país no trilho aí para a economia crescer de uma maneira mais consistente. Acho que isso acontecendo, com certeza o mercado imobiliário deslancha. Com relação à tecnologia, só para fechar, o que eu vejo é o seguinte, eu tenho 51, né? Então eu digo assim, as pessoas talvez com mais de 45 anos, eles têm uma dificuldade com tecnologia maior do que uma pessoa mais jovem que já meio nasceu, tipo, ela nasceu e a internet já existia, né? Ou pelo menos entrou na adolescência, a internet já existia. Então, para essa pessoa, quando você fala de mídia social, falar de iPhones, né, você mandar um invite para a pessoa, não sei o que, tudo fica muito mais fácil, né? Então, o que eu vejo aí, falando um pouco de mercado corretor, eu diria assim,
é um processo que a gente está vivendo e eu acho que cada vez mais vai ter pessoas. Eu fiquei muito impressionado no Conecta, né, com a questão dessa presença nas mídias sociais, não sei o quê, que é uma coisa hiper natural, hiper, né? Eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho filha de 20, 18, 7 e 5. Então, quando você, assim, dá pra ver a diferença da minha filha de 20 com o meu filho de 5, de 7, entendeu? Já dá pra ver isso. Então, o que eu acho que vai acontecer, a gente não vai falar mais de tecnologia. Sim. Daqui a pouco, falar de tecnologia... vai ser cringe, que nem diz essa geração. Exatamente. Mas aqui a gente tem um exemplo. Ele faz algumas coisas em redes sociais, o Jota, foto, não sei o que, eu olho e falo, cacete, como esse cara tira essa foto? Tem que ensinar a gente, né? Tem que começar a ensinar. Eu mando mensagem pra ele e falo, pô, tá bonita essa foto, hein? Como é que você fez e tal? Eu tenho uma irmã de 17 anos, né? Então eu aprendo com ela também, né? Pois bem. Que aula, hein? Gostei? Ficou 3 pontinhos nessa conversa agora, porque tem muita coisa pra gente falar na próxima. E o mais legal é de que a gente trouxe o Roberto Nascimento para esse papo aqui, mas a gente não imaginava que nós íamos trazer num tema central, de tudo que a gente falou, mas tinha um tema central que é... Ele fez a digitalização, ou pelo menos participou da digitalização do mercado imobiliário de ponta a ponta. Ele veio da tecnologia precária de um portal... para um unicórnio oferecendo crédito. Então, assim, Roberto, foi sensacional, porque a gente já trouxe tanta gente aqui para falar. O Andreas é um exemplo, que a gente conversou com o Andreas da NetSpace. O Andreas participou... Ele tem a história da internet com ele, Ele tem a história da internet do Brasil. E você trouxe a história da digitalização do mercado imobiliário do Brasil. Fantástico. Roberto, obrigado pelo convite, muito legal. Fantástico, que ficou esses 3 pontinhos aí pra gente gravar de novo, viu? Valeu. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Roberto. Valeu. Valeu, pessoal.